Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 6, penúltima aula desse módulo 8. Nós vamos falar do acordo de sócios. Então, para a gente conversar sobre o tema, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês entenderem como que ele é construído. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhar a tela. Bom, vamos lá. O acordo de sócios e as suas realidades. Porque, como eu falei lá na aula 3 desse módulo, depois do contrato social, o principal documento para viabilizar a empresa é o acordo de sócios. Por quê? Porque a relação dos sócios determina todas as outras relações dentro da empresa. É incrível, né? Não tem como você ter um bom corpo de funcionários, enfim, né? Uma boa relação com fornecedores, uma boa estrutura administrativa, se os sócios brigam, se os sócios não se entendem, se os sócios desconfiam uns dos outros. Então, esse acordo de sócio, ele visa para isso, ele visa esclarecer, né? Trazer transparência para essa relação. Mas como eu também já falei aqui, os documentos eles só têm força, né, e validade se corresponder à realidade da empresa. Então, aqui hoje, nesse módulo, nós vamos tratar sobre esse aspecto, nós vamos falar sobre a viabilidade, o momento de fazer esse acordo, né? A paz entre os sócios, ela só acontece quando há transparência administrativa, quando a empresa, os sócios, os administradores, eles tomam boas decisões e quando todos compreendem o papel uns dos outros dentro dessa sociedade. Ou seja, quando há esse alinhamento de expectativa, lá como a gente falou lá na disposição de vontades. Mas às vezes a disposição de vontades não aconteceu, vamos fazer o acordo de sócios, vamos alinhar tudo isso também, né? Quando todos têm capacidade de compreender quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai, por onde que esse dinheiro passa, né? O que está sendo comprado, no que está sendo gasto, quando todo mundo tem capacidade de entender a contabilidade. A paz na empresa e a lucratividade aumenta, né? Quando a tomada de decisões não deflagra uma guerra dentro da empresa. Seja na hora de tomar a decisão, seja na hora das consequências dessas decisões, né? Então, quando a gente fala aqui de acordo entre sócios, a gente está falando desse momento, desses momentos que podem acontecer dentro da empresa. O alinhamento entre os sócios ele é fundamental para que todo o resto aconteça. Mas nem por isso os detalhes dessa administração precisam ser públicos. Então, por isso que a gente faz um acordo de sócios, um instrumento particular, a gente não registra isso lá no contrato social. Por quê? Porque envolve estratégia de negócio, envolve estratégia comercial, envolve pormenores administrativos que não precisa estar publicado lá na junta comercial e cada vez que a empresa precisa fazer um cadastro, apresentar lá no acordo de sócio como que funciona toda a administração, o contrato social, toda vez que a empresa faz um contrato novo. Então, não precisa a gente mostrar isso, então a gente faz um acordo particular e trata essa administração transparente entre os sócios, mas não para todo mundo ver, né? E nesse ponto, então, o acordo de sócios é o momento ideal para a gente discutir e formalizar como que tudo vai acontecer, da distribuição dos lucros até a tomada de decisões. Quem que faz o quê, por quê e como vai ser remunerado, né? Tudo pode estar estabelecido, pode ser previsto. Então, aqui, né, o objetivo desse acordo de sócio é a transparência administrativa, o fluxo do dinheiro dentro da empresa, é a boa tomada de decisões, né? Todos compreendem o papel uns dos outros, né? O alinhamento de expectativa entre os sócios, que vai ser quase igual lá, né? À disposição de vontades, mas aqui é para a coisa acontecer mesmo, para a administração acontecer, então vai ter cláusulas diferentes, e para manter o sigilo das estratégias comerciais. A gente faz, nesse primeiro momento, quando a gente começa a tratar quem tem, né, a disposição de vontades, a gente faz uma releitura. Senão, a gente tenta recuperar aquele momento. É aqui que a gente recupera aquele momento pré-constituição da empresa, que a gente pode, então, trazer à tona todas as reflexões. Quais são os objetivos com a empresa? O que os sócios querem com aquela empresa, né? As expectativas com aquele negócio. Vamos alinhar, vamos aumentar ou diminuir, né? Às vezes elas estão um pouco desconexas com a realidade. A participação financeira de cada sócio no capital social da empresa. Qual vai ser a participação financeira de cada sócio? Qual vai ser a participação de horas de trabalho de cada sócio na empresa?
É aqui que nós vamos estabelecer isso, é aqui que vai ficar claro, né? Conhecimentos específicos de cada um para a execução daqueles trabalhos, os que tem e os que precisa buscar, às vezes, né? Às vezes as pessoas têm o conhecimento específico para a produção do produto ou para a prestação do serviço, mas não têm o conhecimento administrativo, não tem o hábito de fazer contabilidade, então vai ter que desenvolver. Então, esses conhecimentos vão ter que ser buscados, mas nem por isso eles vão ser deixados de lado. Fala aqui que vai ter que ser buscado. Divisão das 3 principais tarefas da empresa: administrativa, operacional e comercial. Pode ser que não tenha 3 sócios, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha mais, pode ser que seja só uma pessoa. Mas como que vai acontecer isso? É aqui que vai ser determinado, né? Quais são os valores que vão ser empregados dentro de cada uma? E se tem 3 sócios e cada um vai fazer uma dessas coisas, que seria o ideal, né? Que um reconheça a atividade do outro, porque às vezes, porque se não sou eu organizar toda essa empresa, toda a parte administrativa, vocês não tinham como trabalhar, mas se não sou eu na rua vendendo produto, sabe? Tem sempre achando que faz mais que o outro, e na verdade são todas atividades complementares, né? Que se complementam. Discussão sobre os enquadramentos, contrato social, contabilidade e licenças. É aqui, no acordo de sócios, que a gente registra que está todo mundo ciente de tudo que a gente já falou nesse módulo, né? E nessa fase, digamos assim, do curso. Então, tudo que nós tratamos até aqui, né? Os sócios são conhecedores, todos os sócios são conhecedores de tudo isso que está acontecendo. É aqui que nós vamos trazer toda a bagunça para cima da mesa para a gente organizar. Evolução de cada atividade. Às vezes a empresa começa pequena, mas como que nós vamos evoluir isso? Quais são as perspectivas? Como que nós vamos fazer? Como que os sócios vão trabalhar nisso, né? Tomada de decisão. Aqui é o grande trunfo que vocês também podem construir, apresentar para os clientes de vocês, a previsão de pareceres técnicos, contábeis e jurídicos para a tomada de decisão. Ninguém toma uma decisão importante dentro da empresa que comprometa uma parcela administrativa, enfim, que mude os rumos do negócio, sem que tenha pareceres favoráveis para que isso aconteça. Não é por votação, não é por achismo, é simplesmente por pessoas neutras prestando um serviço competente de assessoria. E a empresa vai tomar as decisões. Participações familiares. Gente, isso aqui é importante, tá? É importante trazer para a discussão, é importante colocar no acordo de sócio, é importante lembrar as pessoas que as esposas, os filhos, os pais, seja lá quem for, das famílias de cada um dos sócios, vão poder interferir, não vão, quais são os limites, eles têm uma importância, não têm, vão ajudar, não vão, quem vai, como vai, porque, nossa, dá tanto problema, porque às vezes entre os sócios eles se acertam, mas aí as esposas, ou os maridos, né, os cônjuges de cada um não se dão bem e trazem problemas para dentro da empresa. Então, aqui na hora de discutir o acordo de sócios, que nós não estamos elaborando o documento ainda, é o momento de trazer esses pormenores, esses probleminhas que depois surgem do nada e acabam com o rolê, né? Definição de valores, cultura organizacional. Diante de tudo isso, quais são os valores que nós vamos implementar, quais são os hábitos que nós vamos ter aqui dentro, que nós vamos perpetuar, o que nós não aceitamos e o que nós não funcionamos sem. Não abram mão de que seja assim, de que seja dessa forma, tudo estabelecido. É aqui que nós vamos provocar a discussão e dar discussão para dias. Diretrizes para a elaboração do regulamento interno. Então, aqui também, na discussão sobre o acordo de sócios, é que nós vamos estabelecer essas diretrizes, tá? Não é aqui, talvez possa construir o documento em conjunto, porém, na discussão primeiro a gente faz o acordo de sócios para depois fazer o regulamento interno, porque primeiro a gente ajusta a principal relação da empresa, que é a relação entre os proprietários dela, para depois a gente destrinchar isso nos outros documentos, né? Colocar isso, essa linha, esses valores nos outros documentos. Mas aqui, na discussão sobre o acordo de sócios, o que vai ser levantado é que nós vamos, então, trazer as diretrizes para o regulamento interno. E depois nós vamos, então, depois estabelecido todo o acordo, nós vamos partir para outros tipos, outros níveis de documentos. Mas aqui é onde a gente provoca todo o burburinho. E por que eu coloquei isso na parte
burocrática da empresa, porque, sério, gente, todas essas questões burocráticas de enquadramentos, de licenças, contabilidade, tudo que pode ser feito, é aqui que a gente precisa chamar o sócio para a realidade e mostrar para eles tudo que impacta, o que impacta no quê, né? Então, é aqui que nós vamos trazer essas discussões, tá? E, então, sobre o acordo de sócios, gente, é isso, aqui é um checklist para vocês seguirem, para vocês complementarem, cada empresa que vocês vão entrar, vocês vão seguir mais ou menos isso aqui, vocês vão ver o resultado acontecer, vocês vão ver que as coisas acontecem muito melhor quando a gente parte desses começos, assim, desses princípios de dentro da empresa, tá bom? Então, até a próxima aula.